A defesa do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, solicitou que o ministro do Supremo, Flávio Dino, seja impedido de atuar no caso. E o Rodrigo Viga volta ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para dar mais explicações para a gente. Viga. É uma tentativa, né, meu caro Colombo? Mais uma vez, bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Inclusive, a defesa do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Estado, está tentando declarar incompetência do STF para o julgamento de Rivaldo Barbosa sobre o caso Marielle na Corte Suprema e trazer para a esfera estadual, para a Justiça Fluminense, o julgamento da eventual participação dele nesse caso. Especificamente sobre o ministro do STF, Flávio Dino. A defesa de Rivaldo Barbosa protocolou no próprio Supremo Tribunal Federal que ele seja declarado impedido de participar desse caso, desse julgamento, uma vez que Flávio Dino veio trabalhando com o presidente Lula desde a campanha, foi ministro da Justiça e teve papel fundamental, preponderante na reabertura ou no andamento dessa investigação que levou à prisão ele, Rivaldo Barbosa, e os irmãos Brazão, conselheiro aqui do estado do Rio de Janeiro do TCE, Domingos Brazão, e o deputado federal Chiquinho Brazão. Enfim, a gente andou conversando aqui e acolá com algumas fontes. Me parece ser difícil essa transferência de competência da esfera federal para a esfera estadual, e a defesa de Rivaldo Barbosa continua nessa intifada, nessa tentativa, uma vez que Rivaldo Barbosa, como ex-chefe da Polícia Civil e delegado de polícia, não tem a chamada prerrogativa de foro, ou popularmente conhecido como foro privilegiado. Lembrando que ele prestou depoimento nessa segunda-feira, depois de pedir de forma misericordiosa, pelo amor de Deus, para ser ouvido no âmbito das investigações sobre o caso Marielle Franco. Falou aquilo que a gente já sabia que seria dito, negou que conhecesse os irmãos Brazão, jamais teve qualquer tipo de contato e também rejeitou qualquer participação no crime, embora a Polícia Federal tenha apontado ele como uma espécie de coach, de mentor intelectual, junto dos irmãos Brazão, no assassinato de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes. Rapidinho, uma frase rápida, quebrando o protocolo, dados da indústria. Tenho certeza que o Gunner vai debulhar e detalhar daqui a pouco. Resultado agora do mês passado, apontando para uma queda de 0,5% depois de duas altas consecutivas, uma queda maior do que esperava o mercado financeiro. Já mais detalhes, viu, Colombo? Tá bom, Viga, eu queria aproveitar essa informação que o Viga traz lá do Rio de Janeiro sobre o caso Marielle para ouvir a Amanda e o Beraldo sobre esse argumento da defesa do delegado. Se Flávio Dino deve ser considerado impedido de participar de julgamento a respeito do assunto, porque ele, na condição de ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, participou de um processo importante da investigação desse caso. Uma coisa impede ou deve impedir a outra, inibir a outra, Amanda? Colombo, isso não vai acontecer, né? Isso é só mais uma artimanha da defesa de Rivaldo Barbosa, até porque até pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o impedimento é uma questão de foro íntimo, apenas o ministro pode se declarar impedido e não há nenhuma razão concreta, objetiva, pelo fato de Dino ter sido ministro da Justiça do ex-presidente Lula. A única coisa que ele sempre reforçou nas declarações foi única e exclusivamente a necessidade de se resolver esse caso rapidamente, né? Afinal de contas, já foram 6 anos sem uma resposta para os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E no mais, a Procuradoria-Geral da República também já apresentou uma denúncia bastante contundente contra quem considera os mandantes, né, os irmãos Brazão, e também com a ajuda de Rivaldo Barbosa, que teria tido aí um papel proeminente de obstruir as investigações. Primeiro, de participar, de auxiliar os mandantes do assassinato a planejar o crime, né, com uma série de dicas, como não cometer esse crime na saída da Câmara dos Vereadores, porque isso poderia ensejar uma competência federal, uma série de dicas até uma destruição de provas e obstrução da investigação durante esses 6 anos. Então, falta o STF aí receber ou não essa denúncia e esse caso seguir na Justiça. Pois é, esse tipo de manobra da defesa, isso faz parte aí do processo, né? Claramente, os advogados vão usando todos os recursos e possibilidades que têm quando definem as suas estratégias. Agora, o caso em si, a gente precisa lembrar que o delegado, ele foi delatado por aquele que ele mesmo prendeu. Então, ele prendeu, né, quando era chefe de polícia, Rony Lessa,
ali apontado como o autor do assassinato, e agora Rony Lessa, preso por ele, delata o próprio delegado-geral, dizendo que ele, em conluio com os irmãos Brazão, organizaram, bolaram, planejaram o assassinato de Marielle Franco. E tem algumas perguntas que ficam, que para mim, né, que tento olhar os fatos e as evidências com um olhar um pouco mais crítico, que é saber qual era a relevância de Marielle Franco, uma vereadora de primeiro mandato que não tinha nenhuma atuação expressiva na Câmara de Vereadores, que não tinha nenhuma posição de grande liderança que pudesse interferir nisso ou naquilo. Eu vejo com muita desconfiança essa surpresa repentina que depois de 6 anos foi só federalizar o caso que pronto, tudo se resolveu. Estão aí com 3 pessoas e pronto, em base numa delação de um assassino, pronto, já se descobriu tudo sobre o caso Marielle. Eu sinceramente acho que o Brasil no futuro ainda vai descobrir que não foi nada disso, que a história é bem diferente, que tem gente muito mais graúda envolvida nessa história.